Olá, mais uma vez estamos aqui, Mulheres que Brilham em Ação. Hoje é 24 de março de 2025, estamos no nosso 24º vídeo e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a mulher sábia. Está em Provérbios 14 e a gente vai ler aqui, que diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então, Provérbios 14:1 vai dizer, está dizendo, né, que toda mulher sábia edifica o seu lar. E é muito prazeroso, né, edificar o nosso lar. É muito bom estar fazendo com que o nosso lar venha crescer, né, cada vez mais. Hoje em dia, para ter uma relação sólida, uma relação duradoura, está sendo muito difícil, porque as pessoas estão muito egoístas, estão muito empoderadas e não querem ceder, não querem se humilhar, né, vamos dizer assim. E para que haja uma relação profunda, para que haja uma relação que vá adiante, que ultrapasse 10, 15, 20, 50 anos, tem que ter resiliência, tem que ter humildade sempre. Humildade é fundamental. Tem que amar o próximo como a gente se ama. Não pode existir só amor próprio, tem que existir o amor ao próximo como a gente nos ama, porque aí a relação, perdão, a relação flui, né? E coisa boa é a gente poder conhecer, né, a uma pessoa, conhecer mesmo profundamente. E quanto mais você conhece ela, mais você tem desejo de conhecê-la, né? Então, assim, a mulher sábia, ela é uma mulher virtuosa. E ao mesmo tempo que ela é virtuosa, né, cheia de virtudes e qualidades, para ela ser uma mulher sábia que a Bíblia nos ensina, né, nos orienta, primeiramente ela tem que ser temente ao Senhor. Ela tem que ser temente a Deus. Ela vai se orgulhar, né, em não envergonhar o seu marido em público, não desrespeitá-lo. Porque tem esposas que, sinceramente, só a graça, viu? A gente olha assim, oh, meu Deus, que mundo é esse? Que mundo que estamos vivendo? Mas a mulher sábia, ela não atrapalha o seu marido. Ela faz tudo para a glória de Deus. Ela quer honrar Deus em tudo. Então, se ela quer honrar Deus em tudo, ela vai honrar o seu marido. Por quê? Em Colossenses 3, vai dizer assim, que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com excelência, como se fosse para o Senhor. Até quando a gente está trabalhando, a gente tem que fazer com excelência para o nosso patrão, né? Porque é dali que a gente tira o nosso sustento, e quanto mais a gente agrada o nosso patrão, não que eu esteja falando aqui de puxação de saco, nada disso, mas nem de bajuladores. Mas quanto mais a gente agrada o nosso patrão, a gente faz aquele trabalho bem excelente, bem certinho, mais a gente agrada a Deus, né? E mais a gente se assegura no nosso emprego, não é isso? Então, seja uma mulher submissa. E submissa não é que você está debaixo dos pés do seu marido, está sendo humilhada por ele, tem todo coisa e tal. Não. Submissa é porque você está embaixo de uma missão. E qual é essa missão? A missão da esposa, da mãe, ela é de cuidar dos filhos, cuidar do lar. Eu sei que hoje em dia mulheres trabalham fora e tudo mais, eu respeito. Mas se o marido ele tem essa função de trabalhar fora e eu estou em casa para cuidar da casa e da minha família, eu vou fazer isso com excelência e não vou me saturar, me degladiar, falando que porque eu tô cheia, eu tô cansada. O nosso esposo, os nossos esposos, né? Eles também se cansam de trabalhar fora, de pegar no pesado, de ouvir assim coisas, né, para poder trazer o alimento para dentro de casa. Então é algo assim que nós precisamos valorizar bastante. E eu busco muito isso no Senhor.
Antes eu trabalhava, meu marido e eu trabalhávamos fora e nós dois cuidávamos da casa. Mas aí depois eu cansei de trabalhar e aí eu falei com ele, não vou mais trabalhar, vou ficar em casa e vou cuidar da casa. Ele falou, pronto, então você cuida da casa e eu vou trabalhar. E aqui em casa é assim, eu cuido da casa, se bem que eu faço as coisas no meu tempo, né? Não é aquela coisa que horário para tudo, não, eu faço no meu tempo, porém eu faço. E eu louvo a Deus porque meu esposo me apoia em ficar dentro de casa. E eu amo isso, ficar dentro de casa e ele vai trabalhar e graças a Deus dá conta direitinho do recado, paga as contas, paga minhas contas, paga as contas da nossa filha e tá sendo bênção, graças a Deus. Então, assim, a mulher sábia, ela edifica o seu lar, ajudando o seu esposo. E quando eles estão em harmonia, formam um elo, um cordão de duas dobras não se pode romper. Então, as suas vestes, as vestes da mulher sábia, é a força, é a coragem, é a integridade. A mulher sábia, ela edifica o seu lar quando ela está de acordo com o seu esposo, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. A mulher sábia, ela edifica o seu lar. Isso significa que há harmonia na casa, que há um bom relacionamento entre a família, entre as pessoas. E o bom clima vem da mulher. Quando a mulher ela está de bom humor, que ela acorda alegre, feliz, radiante, nossa, contagia todo mundo está feliz. Mas quando a esposa acorda no mau dia, na TPM, meu Deus do céu, sai de baixo. Acorda jururu, sai metendo queimão em todo mundo. E aí o marido já fica logo chateado, os filhos já começam a se estranhar e vira aquela baderna. Então, a mulher ela tem esse poder de unir, de abraçar, de deixar o lar mais harmonioso e mais gostoso. A mulher sábia que edifica o seu lar, ela está além de apenas comportamento. Ela só consegue ser sábia, preste atenção, se ela edificar a sua casa no Senhor. Ela só consegue ser uma mulher sábia se ela conhecer a Deus. Perdoa a moto que passou. Se ela conhecer a Deus, ela é uma mulher sábia, porque ela vai pensar duas vezes antes de dar um grito, de dar um berro, de dar uma má resposta, de mandar o marido tomar não sei aonde. Infelizmente, tem muitas mulheres que fazem isso, né? E isso não é louvável, isso não é bonito. A mulher, ela perde a classe quando ela fala palavrão, então se valorize como mulher. Esteja sempre na postura, sempre acima. E Provérbios 31:30 diz assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Tá vendo? A mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Por quê? Porque a mulher que teme ao Senhor, o Senhor, ele é um Deus invisível, porém a gente sente a sua presença. Então ela vai pensar duas vezes antes de querer falar algum palavrão, falar algum xingamento, falar alguma pornografia. E ela vai sim ser louvada, né? Ela sabe o que se vestir, ela sabe da forma que ela deve se vestir, a forma que ela deve se portar, e é uma bênção. A mulher sábia, né? Um exemplo aqui de mulher sábia, tem Lia. Lia, ela foi a esposa, a primeira esposa de Jacó. Jacó, ele foi um trapaceiro, né? Era o irmão gêmeo de Esaú, filho de Rebeca e Isaque. E aí ele deu um jeitinho com a mãe para poder roubar a bênção da primogenitura, que seria para Esaú, porque Esaú nasceu primeiro e era o primogênito. Só que aí eles burlaram lá e conseguiram, Isaque já estava muito velho e não o reconheceu. E aí deu todas as bênçãos para Jacó. E ele teve que fugir porque Esaú ficou da pá virada. Só que aí ele foi para Labão. Labão acho que chegava a ser parentes dele, não sei. E aí ele pegou e
Aí ele pegou e foi trabalhar com Labão. E lá ele conheceu Raquel. Raquel era a filha mais nova de Labão. Labão tinha Lia e Raquel. E Raquel era a mais velha, a mais nova. E ele se encantou, se apaixonou. Nossa, amor à primeira vista. E ele pegou e trabalhou 7 anos por Raquel. Só que no dia do casamento, Labão pegou e falou assim, não vai passar na frente de Lia não, você vai casar com Lia. Se você quiser casar com Raquel, você vai trabalhar mais 7 anos. Ou seja, Jacó trabalhou 14 anos para ter Raquel. Só que, por que Lia foi um grande exemplo de esposa? Porque Lia, ela amava Jacó, porém não era amada por Jacó. Ela não resmungava, não reclamava diante da situação que ela estava vivendo, mas ela louvava a Deus. A Bíblia nos fala sobre isso, que ela louvava a Deus. E Deus a abençoou com muitos filhos. Porém, Raquel pirraçava. E Raquel foi uma das esposas tola, porque Raquel ela tinha o amor do seu esposo. Porém, se ela tivesse se preocupado em buscar ao Senhor, o Senhor ia abrir a madre dela e ela ia ter muitos filhos. Só que ela só teve, acho que 2 filhos, que foi José e Benjamim. José foi o governador do Egito. E aí ela morreu, né? Ela morreu. Mas ela foi uma mulher tola, porque ela deveria ter buscado ao Senhor, mas ela gastava os seus dias em pirraçar a sua irmã Lia, né? Se ela fosse mais sábia, ela ia aproveitar a sua irmã e o seu esposo na mesma casa, mas infelizmente não foi assim. Outra mulher sábia foi Esté, né? Tem uma história muito linda de Esté, que ela colocou a sua vida em risco para poder salvar a sua cidade, a sua nação, sua descendência, né? Sua parentela. A outra mulher tola, temos a Jezabel. Jezabel era uma mulher cheia de rancores e traumas e que dedicava seus dias para ser tola. Além de não conhecer a Deus e cultuar deuses estranhos, ela ainda foi uma das responsáveis pela decadência moral e espiritual de Israel. Então, Acabe casou-se com Jezabel sabendo quem ela era. Ele não foi uma vítima, ele sabia quem ela era e ele se afastou dos caminhos do Senhor e trouxe uma grande desgraça para aquela nação. E ela foi uma mulher tola e a morte dela foi trágica. Do jeito que Elias profetizou, ela morreu. Só sobraram as suas mãos e a palma dos seus pés. Foi horrível. Então, assim, que nós, mulheres, possamos ser sábias, adorando a Deus, ao Deus vivo, ao único Deus verdadeiro, louvando e engrandecendo o seu nome, porque Ele é merecedor. E desde já eu quero aqui orar pela sua vida, né? Que você, qual é o propósito de hoje? O propósito de hoje, o objetivo é identifique algo que você pode melhorar em seu lar, né? Qualquer coisa, identifique e busque melhorar. Senhor Deus e Pai maravilhoso, eu te agradeço, Senhor, por esse tema tão maravilhoso, que nós venhamos despertar a mulher sábia, temente, que há dentro de nós, a mulher virtuosa. Toma cada uma em tuas mãos, abençoa cada vez mais a minha vida e cada vez mais eu venho edificar o meu lar, Senhor, na tua presença, Senhor, nos teus mandamentos, com a base da tua palavra, Senhor, te agradando. Em nome de Jesus eu te agradeço, abençoa meu esposo, meus filhos. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, e que nós venhamos ser bênção por onde a gente passar, onde colocarmos a planta do nosso pé, que o Senhor venha nos dar vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau. E amanhã temos mais.